Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e, segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é um dos principais problemas de saúde pública aqui no Brasil. Cerca de 15% da população brasileira é dependente de álcool, a maioria é homem e tem a idade aí entre 18 e 29 anos. A gente quer entender melhor sobre essa doença, por isso nós convidamos para conversar conosco o médico psiquiatra Cláudio Wagner, que também é professor na Faculdade de Medicina, também no curso de Psicologia aqui da UPF. Doutor Cláudio, bom dia, seja bem-vindo ao Café Expresso, agora a gente nesse novo formato, multiplataforma. Bom dia, Thaís. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente quer entender o que é que caracteriza o alcoolismo. Qual é o melhor conceito que se pode dar de forma sintética sobre essa doença? Eu poderia te dizer que o alcoolismo ele é caracterizado em relação à pessoa que, quando faz uso de álcool, ela sempre tem problemas relacionados a esse uso. E também ela apresenta um grau de dependência em relação à bebida. Problemas. Queria entender melhor o que pode ser considerado um problema com relação ao uso de álcool. Os problemas eles começam de forma simples, né? A pessoa, inicialmente, ela vai se tornar inconveniente, certo? Que é uma coisa leve. Ela vai falar demais, ela vai falar coisas que não deveriam ser ditas, né? E isso vai aumentando progressivamente, a ponto da pessoa, então, ter problemas no emprego por faltas, ter problemas com a polícia, ter problemas com o judiciário, se tornar violenta, agressiva. Isso vai aumentando à medida que o sujeito vai se tornando cada vez mais dependente da bebida. Existe um conceito que fala muito, ou uma expressão, doutor Cláudio, de eu bebo socialmente. Qual é a sua visão a respeito dessa fala? Em geral, a maioria das pessoas, quando começa a beber, não pensa que vai se tornar um alcoolista, né? Ela acha que ela vai beber moderadamente ou socialmente. Na verdade, o beber socialmente é o sujeito que, quando faz uso de bebida, ele não tem nenhum tipo de problema. E ele não tem dependência da bebida. Então, isso está ligado também à quantidade de bebida que ele ingere. Se ele beber pouco, moderadamente, poucas vezes por mês ou por semana, realmente ele não vai ter problema. Não existe uma regra absoluta. Bebe socialmente, quem consome álcool 2 vezes na semana. Mais do que isso, você é um dependente. Essa regra existe? Isso vale? Ela não existe dessa forma tão rígida assim. Por quê? Porque as pessoas têm um metabolismo diferente, né? Então, para um indivíduo, beber 1 vez por semana, 2 vezes por semana, pode trazer uma consequência nefasta para ele, né? Prejudicial. Ele pode nunca ter bebido, por exemplo, e fazer uma intoxicação alcoólica, dirigir embriagado e morrer. Então, são coisas que podem acontecer. Bom, doutor Cláudio, e aquela outra situação em que eu tomo uma cervejinha todos os dias, mas é só uma. Qual é a sua experiência também, já que você trata dependentes químicos, seja de álcool ou outras substâncias, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Beber todo dia não é um bom hábito, eu te diria assim, né? Porque o sujeito corre o risco de se tornar dependente. Porque o álcool ele desenvolve tolerância. O que é tolerância? É quando o sujeito precisa ingerir cada vez uma dose maior de bebidas alcoólicas para obter o mesmo efeito. E isso vai fazer com que ele gradativamente vá aumentando essa dosagem. Entende? E isso é um risco. Eu não aconselharia ninguém a fazer isso. O álcool é um desinibidor natural. E o que mais ele causa no comportamento de uma pessoa? Ele vai tornando o sujeito inadequado, né? Mas também, depois que passa essa fase de desinibição, ele, na verdade, é um depressor do sistema nervoso central. Então, o sujeito vai ficar triste depois que ele bebe. E, às vezes, as pessoas não percebem isso. E isso está relacionado também à quantidade de bebida. Inicialmente, ele tira a inibição do sujeito, mas depois ele deprime, desse sujeito quieto, parado, sem vontade de falar, triste, né? Isso é bem sério. O que muita gente não percebe também é que isto é uma doença e em meio ao alcoolismo há também muito preconceito. Infelizmente isso é verdade, né? As pessoas tendem ainda a achar
que o alcoolismo é algo ligado à falta de vontade, né? Se a pessoa quisesse mesmo, ela pararia de usar o álcool dessa forma. E isto não é verdade. O alcoolismo é um transtorno mental descrito no Código Internacional de Doenças e ele precisa ser tratado de uma forma adequada para o sujeito se livrar desse problema. O tratamento ele só terá sucesso se a pessoa realmente desejar parar de beber ou não necessariamente? Isso era um conceito antigo que se tinha, né? Que só os sujeitos que queriam parar de beber eram realmente acolhidos e tratados. Hoje a gente pensa de uma forma diferente. Mesmo que o sujeito não mostre uma intenção de mudar o seu comportamento, existe a entrevista motivacional que pode fazer com que ele acabe entendendo e percebendo que ele precisa fazer modificações nos seus hábitos, entende? E isso é uma grande vantagem, um canal de mudança para o sujeito. Como funciona o tratamento, Dr. Cláudio? O tratamento ele é multidisciplinar, né? Não existe um único tratamento para a pessoa com alcoolismo. Geralmente envolve a família, né? Com terapia de família, com terapia individual e medicamentos que podem ajudar o sujeito a diminuir a fissura pelo álcool. Isso vale, esse não necessariamente o desejo de parar, né, para obter sucesso no tratamento, isso vale para outras drogas, como o cigarro, por exemplo, ou outras substâncias? Sim, com certeza. A entrevista motivacional, que é a técnica que tu verifica em que estágio de mudança o sujeito se encontra, serve para qualquer tipo de substância. E não somente para substâncias, para questão ligadas à obesidade, enfim. Toda mudança de hábito ela pode ser alcançada através da entrevista motivacional como uma forma de início de tratamento. Em Passo Fundo, assim como em diversas cidades da região, o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, há espaços adequados aqui no município e há, inclusive, a medicação oferecida pelo SUS. Sim, nós temos o CAPS-AD, a gente tem os CAIs, tem os próprios ambulatórios da Universidade de Passo Fundo que oferecem esse tipo de atendimento. Nesse dia emblemático, que é um dia de combate, de prevenção, o que você pode dizer, doutor Cláudio, para a gente encerrar aqui e também sensibilizar as pessoas que utilizam o álcool de forma inadequada? Eu posso dizer assim que o fundamental, como eu sou diretor clínico da Clínica Recuperar, assim, que as pessoas tenham respeito pelo paciente, entende? Quer dizer, a gente observa assim a dor, o sofrimento dos pacientes quando eles se sentem desqualificados pela família e pela sociedade, entende? Eu diria que uma forma de começar essa mudança é o respeito à doença do indivíduo. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada.